Olá, bem-vindo ao Gente que Pode, o podcast que dá voz à diversidade. Meu nome é Heloíse Guion, eu sou uma mulher com cabelos longos, escuros, estou com uma camisa branca, estou sentada aqui em frente ao microfone. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tecnologias de comunicação e participação social. E para isso nós convidamos uma pessoa que entende muito desse assunto, a Ana Luísa Morrone Gebara. Ela é fonoaudióloga, mestre em saúde de comunicação humana pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é professora e preceptora da mesma faculdade no curso de fonoaudiologia. Ela é responsável por formar fonoaudiólogos que atuam com autismo e linguagem e comunicação. Então, Ana, é um prazer ter você aqui hoje conosco para falar um pouco como as tecnologias de cuidado aplicadas à comunicação, elas podem promover a inclusão e a participação social. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de média estatura, cabelos longos, estou de blusa preta, sentada também. Eh, eu achei super interessante, eu cheguei um pouquinho antes, acompanhei a fala do Dr. César, né, onde ele trouxe uma fala que eu até anotei, que é sobre a tecnologia, ela é um direito, né, de todo mundo. E se a gente pensar nessa perspectiva de inclusão, não só a tecnologia, mas a comunicação também é, né? Então a gente precisa que as nossas crianças, eu especificamente, que só atuo com TEA, né? Então são crianças que têm uma questão de comunicação ali reduzida, muitos deles não falam, né? E eles precisam ter voz. A gente precisa dar voz para eles. E às vezes eu não tenho outra forma de fazer isso sem ser por tecnologia assistiva. Né? Então, de fato, ele trouxe uma fala em que a tecnologia ela rompe barreiras e a comunicação, e elas rompem mesmo, né? Elas param de ser, a gente para de ser uma sociedade de fato que segrega para uma sociedade que inclui de verdade. E pegando essa sua fala, que eu achei muito importante, baseada nessa sua experiência, como você define a comunicação como uma ferramenta de transformação social mesmo? Nossa, a comunicação ela é um direito humano, né? Alguns anos atrás, a ASHA, que é o órgão fiscalizador lá dos Estados Unidos, da fonoaudiologia, eles tinham um slogan que era justamente esse: a comunicação como um direito humano. A pessoa que se comunica bem, tendo deficiência, não tendo deficiência, é uma pessoa que ela é muito mais inserida no meio, né? Então, não tem outra forma do ser humano interagir, crescer e participar ativamente da sociedade sem ser pela comunicação. Bom, eu sou Juliana Goulart Jeans, sou uma mulher branca, loira, de cabelos amassados. Estou vestindo uma blusa preta, xadrez com branco. E quero fazer uma pergunta para Ana, um pouco de como a sua trajetória acadêmica e profissional te levou a atuar fortemente, né, hoje com a inclusão social através da comunicação. A minha primeira formação, na verdade, ela não foi em fonoaudiologia, ela foi em pedagogia. E eu dei aula há muito tempo na educação infantil e no primeiro ano, e um belo dia eu recebi uma criança autista dentro de sala. E aí eu falei, uau, eu quero fazer alguma coisa. E não sabia exatamente o que eu ia fazer, né? Porque eu pensei psicologia, mas não estava muito seguro. E meu pai, ele era da Santa Casa, né? Da faculdade da Santa Casa, ele falou, olha, tem um curso de fono lá. Por que você não vai fazer fono? Porque, né, não sei, você vai se dar muito bem na psicologia, pelo menos lá tem bolsa. Se você não quiser, você parte para outra coisa, mas vai tentar. Acho que eu falei, gente, fono, ficar botando a língua para cima, a língua para baixo, de um lado, coisa chata, ai, não sei. Mas fui. E aí, quando eu fui, eu falei, uau, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, esse meu pequeno, né, ele tinha na época 6 anos, era uma criança não verbal, né, que não fazia acompanhamento fonoaudiológico, só fazia acompanhamento em análise do comportamento, e ele simplesmente não falava, ele ficava perdido dentro da sala de aula, né? Então ele tinha um AT, que era quase uma sombra dele, né? Mas ele não se comunicava, e aquilo mexeu muito comigo. Muito. E aí, logo quando eu entrei na faculdade, eu, né, como já tinha a minha primeira formação, eu fui pegando pesquisas com uma professora, que é a professora doutora Noemi Takeuchi, que foi, né, quem me ensinou um monte de coisa sobre autismo. Então, eu comecei aí. Eu falei, gosto disso, quero isso.
E aí, na faculdade, eu fiz projetos de pesquisa em autismo, atendia nos ambulatórios. Quando eu me formei, eu fui contratada para trabalhar no CAISM, que é o Hospital Psiquiátrico da Vila Mariana, onde eu conheci a Lígia, que é a minha sócia. Eu brinco que a gente se conheceu no Hospital Psiquiátrico, e foi mesmo. A gente se conheceu na internação. Então, internação de jovens adultos. As famílias, então, institucionalizavam, né, eles, porque eles eram adultos que já não conseguiam mais ficar com as famílias. Então, era adolescente que pegava o vaso sanitário, jogava nos pais. Adolescentes que ficavam presos em casa, incômodos, com uma grade, né? Então, eles eram institucionalizados, eles enviavam eles lá para o CAISM para que a gente pudesse voltar a inseri-los na sociedade. E aí, a gente não tinha outro jeito de fazer isso sem ser pela comunicação, né? E aí, eu tinha um paciente que marcou muito a nossa vida, que ele já era um adolescente, e quando ele ia entrar em disruptivo, né, antes dele começar a desorganizar ali, ele tinha colalia. E aí ele gritava, pega o Aldol, pisa na cara dele, pisa na cara dele. A gente já sabia que ele ia desorganizar, que era que quando ele desorganizava no hospital psiquiátrico que ele estava, era o que ele ouvia. Tá. Era o que ele E ouvia. Ana, deixa eu me apresentar também. Eu sou Vânia Ferreira, sou uma mulher parda, estou usando uma camisa preta e tenho os cabelos curtos. Você trabalha com crianças no espectro autista, Isso. né, do autismo. E como que o modelo Denver e o Jasper, eles ajudam a criar vínculos e estimular a comunicação? Tanto o Jasper quanto o Denver, eles pegam no coração da intervenção, que é a parte motor e de brincar, né? Ninguém desenvolve linguagem, cognição e meio social se não for pela brincadeira, né? Então, apesar de ambos serem pautados dentro da análise do comportamento, né? Tem uma vertente um pouco mais comportamental, eles trabalham com brincadeiras sociais. A gente tem um público aqui que acompanha a gente, que é mais de profissionais da área da reabilitação, mas a gente tem famílias que também nos ouvem. Você pode explicar um pouquinho o que é o Denver, o que é o Jasper? Claro. O Denver, ele é um modelo de intervenção precoce que foi criado pelo Mind, né? Pela doutora Sally Rogers, onde ele vai ensinando a criança a desenvolver habilidades de brincar e de comunicação. Então, ele vem com um checklist, onde você faz a avaliação do passo a passo, desde as habilidades de comunicação expressiva, comunicação receptiva, AVDs, habilidades de brincadeiras, e aí você vai avaliando. Então, você vai fazendo tudo isso por meio da interação, de uma interação um pouco mais naturalista, né? Claro, dá algumas ajudas físicas e tal, mas é sentado no chão, é brincando, é rindo, né? Quando eu aprendi o Denver há uns anos atrás, a frase que me marcou muito é que ninguém aprende se não for rindo. Então, que a risada, né, torna tudo ali na terapia muito mais gostoso e garante muito mais aprendizagem. E o Jasper, ele é um modelo de intervenção voltado para o jogo simbólico em si, né? Então, onde a criança, ela vai aprender a construir uma casinha, a brincar com bonequinhos, e tudo isso tem um passo a passo que vai sendo seguido e a criança vai construindo, e assim ela vai melhorando o cognitivo dela. É muito legal. Vou trazer uma frase nesse contexto do naturalístico, só para você explicar para a gente e quebrar esses estigmas, porque a gente ouviu recentemente que alguns tratamentos para autismo são passeios na floresta. Pois é. Justamente Pois por conta é. da palavra abordagem naturalista, né? Dessa Exato. palavra naturalista. Você Exato. consegue discutir um pouquinho isso pra gente? Claro. É naturalístico porque a criança, ela tá envolvida, você tá numa troca direta junto com ela, né? Se a gente pensar até na questão da revolução psiquiátrica de uns anos atrás, e não é muito tempo, eu tô falando de 30 anos atrás, os autistas, eles estavam dentro de casa, ou eles eram tratados amarrados, né, em intervenções onde as pessoas colocavam essas crianças na cadeira, você tem que fazer, onde eles eram machucados, né, e isso veio evoluindo, quando a gente usa a intervenção naturalística, que a criança, ela participa ativamente do processo dela de aprendizagem, né, eu sou ali um mediador de tudo isso, mas ela participa e ela direciona. A gente sempre começa pelo que ela gosta, não pelo que eu tô trazendo. Lembrar que a gente não trata um robô, a gente trata um ser humano. Exato. E que por mais que algumas pessoas olhem algumas terapias e olha, você está brincando, não, tem muita ciência por trás da Exato. escolha de cada brincadeira, de cada objetivo terapêutico, de cada abordagem, né? Exato. E aí eu acho que vale lembrar também que, como são crianças e pessoas que não falam, a gente está sempre
deduzindo ali aquilo que elas estão trazendo e o que elas estão falando. A gente não dá voz, né? Então tem um filme muito lindo na Disney, não sei se vocês já assistiram, que é o Out of Mind, né? O Fora da mente, da cabeça, que tem uma cena incrível, que a menina tá lá tentando avisar alguma coisa pro pai, o aquário Que o cai, peixinho morreu. que o peixinho morreu, e quando o pai chega em casa, ele dá uma baita bronca nela, por que você tá? E quando ela pega o comunicador, a primeira coisa que ela fala pra ele é, você lembra aquele dia eu tava te avisando, eu não derrubei. Quantas vezes durante a intervenção a gente faz isso? Quantas a criança tá ali chorando, tentando comunicar alguma coisa e a gente fica tentando fazer inferência. A sua mãe agora não, mas ele nem te disse que é a mãe. Né? Ou ele tá batendo na porta, berrando, você pergunta pra ele. Isso é uma coisa que eu bato na tecla Ou para todos os desvia, né? profissionais. E desvia, não dá o espaço para chorar. E Exato. não é nada. Não é nada, vamos pra você ignorar. não é Então a criança nada. tá batendo na porta, tá chorando, você vai lá e pergunta: o que você quer? Não tô entendendo. Pô, você não tá entendendo? Tá batendo na porta, ele quer sair. Depois apanha, fala, criança que é agressiva, mas na verdade não é. É a gente que, né, não vai dando espaço e não vai validando aquilo que eles sentem. A empatia ela é essencial nesses contextos, né? Principalmente essa dificuldade de nós, como adultos, nos Exato. colocarmos no mundo da criança, e acho que ainda mais grave, mais difícil num contexto de uma criança que não se comunica. Exato. Eu queria que você comentasse a potência dos recursos de comunicação alternativa, justamente nesses cenários. Como é que a gente muda isso? A gente muda usando, né? Trazendo acessibilidade, mostrando que a gente tem evidência científica, é uma prática baseada em evidências e a gente não pode ter medo. Porque a maioria dos pais, quando a gente usa, ninguém quer que um filho fale via comunicador, via prancha de comunicação. Acho que como mãe, né? A primeira coisa que a gente espera do nosso filho é que ele fale. E às vezes essa fala não vem. E não vem do jeito como a gente idealizou. Só que fala é uma coisa, comunicação é outra, linguagem é outra, né? Então eu preciso dar uma voz para essa criança. Então eu tenho muitos meios de comunicação. A primeira pergunta dos pais é: mas ele vai falar? Mas ele não vai ficar preguiçoso porque ele tá vendo? E aí o que eu costumo dizer para eles é: vocês usam pista visual para se comunicar? Não. Ah, é? Como você sabe que um banheiro é feminino ou masculino? É pista. Como você sabe que um lugar tem Wi-Fi? Tá sinalizado. Então, as pistas visuais, elas estão aí o tempo inteiro, né? Então, se a gente está pensando numa pessoa que tem uma dificuldade, eu preciso dar o maior número de estímulos e de comunicação para ela, porque comunicação é multimodal. Eu aponto, eu olho, eu vejo o símbolo. Me parece, eu nunca tinha pensado dessa forma e você foi falando, eu fiz uma analogia que a gente da área motora, a primeira pergunta que uma pessoa, né, uma família faz para a gente vai voltar a andar? Exato. Né? E aí a analogia que eu fiz é direta, assim, né? Cadeira de rodas, comunicador. Então, se eu der a cadeira, não tem mais volta. Se eu der o comunicador, não tem mais volta para essa comunicação. Pelo contrário, aí que começam a se abrir os caminhos. E eu acho que algumas famílias, elas têm até esse olhar de que ela está dando comunicador porque ela não vai mais estimular a fala do meu filho. Acha que uma coisa é excludente da outra. Que ela tá fazendo assim porque para ela vai ser mais fácil e ela não vai mais trabalhar isso com meu filho porque ele tá sendo difícil. Então, tem todo isso. Por isso que é importante também essa empatia, você sentar, conversar com a família, colocar até isso. Olha, você também utiliza isso no seu dia a dia. Olha como está inserido no seu dia a dia. Para que para a família faça mais sentido. Até porque é exatamente isso. A fala ela é diferente da comunicação e você quer, né, que seu filho tenha a capacidade de se comunicar. Exato, que ele esteja no mundo, trocando com os outros, né? Então tem uma cartilha muito linda, que é a Cartilha dos Direitos Humanos de Comunicação, que é toda pessoa tem o direito de se comunicar, e ela começa dizendo: eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. Eu tenho o direito de participar ativamente quando eu tenho uma consulta médica, por exemplo. Né? Então é uma cartilha linda, que vai trazendo todos esses direitos que a gente negligencia. Você consegue trazer, Ana, algum exemplo prático, pensando num contexto de uma família que tenha talvez essa resistência que a Elo falou? Como é que você conduz essa conversa? Dentro de sala. A primeira coisa que eu faço é: vocês vão participar da sessão. Eu entendo
que vocês estão muito preocupados, mas confiem em mim. Se não der certo, eu vou ser a primeira que vai pedir para parar. Mas vamos tentar, a gente tá junto. A gente já não tem a fala. E quando a gente vai começar a comunicação, a fala vem. A primeira vez que a família vê a criança apertando mais a dizer, quero te contar uma coisa, saudades, cadê minha mãe, eu te amo. Ah, é de morrer, é de morrer. Porque aí você entende que tem muita coisa dentro de uma cabeça. Que a fala é o menor ali, né? Que tem muito mais coisa. Ela Então é lindo. consegue Já tive mãe que demonstrar. falou: não, mas isso foi aleatório. Não, mas isso foi sem querer. E ele foi de novo, mais a dizer, quero te contar uma coisa, saudades, cadê papai? Aí a mãe olhou e falei, não foi Não foi aleatório. aleatório. Aí é muito bonitinho, né? Porque aí eles começam a ter voz na terapia. Então você chega e você fala, oi, eles apertam saudação, tchau. Você fala, não. Ou se não, vamos fazer, não quero. É muito lindo. E tá tudo bem. Porque a gente também não faz tudo o tempo todo, né? Uhum. E, Ana, você falou aí que existem vários dispositivos, né, e recursos de comunicação alternativa. Existe algum ou alguns que você considera mais importante? Ah, eu gosto muito do Cough Drop, que é para Android, do TD Snap, que é para iPad, né, para Apple. Tem o Grid, também uns são mais acessíveis do que os outros, Uhum. né? Então, às vezes tem criança que não vai bem na alta tecnologia, a gente precisa começar com baixa tecnologia, com as pranchas impressas. Então, esses três eu acho que são os que a gente mais tem usado ultimamente, mas se eu estou num público, por exemplo, de um SUS, eu não tenho recurso nem para um nem para outro. Era exatamente esse ponto que eu queria que você Exatamente. trouxesse, porque muitas famílias pensam, nossa, é alta tecnologia. Exato. E esse alta é complexidade técnica, né? É. De digital. É. Como que a gente faz para trazer isso para famílias de contextos socioeconômicos mais desfavorecidos, para que eles também tenham esperança que é possível e que há alternativas mais economicamente viáveis? Existem bases de dados gratuitas na internet, como o Isaac, por exemplo, né? É uma base de dados onde você consegue as imagens ali. A gente já teve caso no CAISM, né, que é do SUS, de ter que fazer as pranchas pelo Excel, no computador da clínica, né? Ou no Word, eu pego as figuras e eu vou montando uma do lado da outra, mas com programas assim simples. A prancha para um pai e uma mãe entender é uma impressão Uma com impressão. palavras e símbolos para que a exato. criança possa simplesmente apontar aquilo que é do desejo dela, né? Exato. Ana, fala um pouquinho para a gente de outras formações que você tem, até para a gente entender a importância do uso delas na comunicação e pensando nessa participação, que são o prompt. Isso. O Jasper, você comentou Uhum. também, ele está muito próximo do Denver, né? O Jasper, ele é mais próximo do Denver, eles trabalham mais com a linguagem, né, e desenvolvimento de linguagem e jogo simbólico, mas o prompt, ele é uma formação específica para a parte motora de fala, porque a gente sabe que muitas crianças dentro do espectro, elas têm uma comorbidade, às vezes, de apraxia de fala, ou transtorno motor de fala, que vem junto com essa dispraxia mais global também. Então, o prompt, ele nada mais é do que uma intervenção onde eu ponho a mãozinha na boca da criança e dou o ponto articulatório para ela. Então, se eu quero um P, eu pego no lábio inferior, pá, pá, e vou fazendo todo esse movimento, né? Então, geralmente, numa intervenção completa de fonoaudiologia, a gente vai fazendo as duas coisas. Eu começo com a comunicação alternativa, mas eu tenho alvos também para serem usados no prompt, e essa criança vai caminhando junto. Ótimo. As duas podem potencializar esse papel social. Com certeza. Um através de sinalização. Uhum. E eu acho que seria importante, não sei o que vocês acham, meninas, dela fazer essa diferenciação para o Sim. público da fala, linguagem e Claro, comunicação. Muito importante. Claro, até porque se a gente parar para pensar, a criança pode escolher o que ela quer, né? Se eu treino algumas palavras, né? Então ela pode escolher se ela quer falar verbal, se ela quer falar vocal, desculpa, o termo correto é vocal, não é mais verbal, porque quem usa comunicação alternativa também é verbal, né? Mas ela escolhe a forma como ela quer fazer. Quando eu falo de fala, a gente costuma brincar que a fala ela é a cereja do bolo, né? Então eu tenho um monte de habilidades antes que precisam emergir para que a fala venha, né? Então, fala é o ato motor de falar, esse que vocês estão ouvindo e tudo mais. A linguagem é uma capacidade mais abstrata da gente pensar sobre algo,
né? E a comunicação é usar o outro para troca, como interlocutor. Então, a gente está aqui nesse momento, um olhando para a cara do outro, né? Balançando a cabeça, isso é comunicação. A linguagem é o que a gente usa para poder elaborar o nosso pensamento. E a fala é o produto final de tudo isso. Como é que você vê aí, como na cadeira de professora agora, né? As tendências futuras, os avanços tecnológicos para a área de comunicação alternativa? O que é que você vê aí de perspectivas? Eu vejo boas perspectivas, mas fico um pouco preocupada, principalmente por conta da área do autismo. Então, assim, somos pouquíssimos fonoaudiólogos, né, especializados na área de linguagem mesmo, que é reconhecida pelo conselho. Todos que atuam com TEA estão super sobrecarregados e alguns ainda não trabalham, não acreditam tanto no potencial da fonoaudiologia enquanto ciência. Então acabam aí se vertendo para outras ciências, né? Porque tem mais evidência científica, porque isso, porque aquilo, acabam negligenciando um pouco a nossa área. Fora do país não, a gente já tem isso muito mais estabelecido, né? Então a gente sabe que comunicação, linguagem e fala vai para o fonoaudiólogo, mas aqui no Brasil isso é uma preocupação que a gente tem, né, em relação a isso. Mas eu acho que alguns nomes na internet estão sendo muito bons. Então tem a Carol do Autistando, né, que ela usa o recurso dela de comunicação, e isso tem feito com que as pessoas comecem a olhar um pouco mais. Então, hoje, um aluno, quando ele sai da faculdade de fonoaudiologia, e ele quer trabalhar com autismo, ele tem muito mais recurso e muito mais acesso para ele seguir essa área, muito mais do que eu tinha, por exemplo, há 12 anos atrás. Ana, e quando a gente fala, né, de pessoas com deficiência, tudo, eles, em geral, a família tem uma participação, os cuidadores têm uma participação muito grande, né, na vida dessas pessoas. E então, que papel essa família e esses cuidadores eles desempenham nesse processo e como a gente pode integrar eles mais e fazer desse processo um processo mais efetivo? Eu acho que a primeira coisa é eles acreditarem no potencial do filho deles. Eu acho que os grandes casos que eu vi de evolução, assim, dentro da clínica foram de famílias que, de fato, acreditaram e não ouviram mais ninguém que falasse ao contrário daquilo que eles viam, porque eles estão no dia a dia, né? Então é muito comum, às vezes, que chega no consultório, você pergunta para a família, mas faz isso? Aí a família fala, faz sim, o terapeuta faz, tá bom, faz nada, não fez aqui, né? Então a família que acredita, né, e o terapeuta que diz isso e que vai junto com essa família, eu acho que são famílias que têm mais sucesso. Depois é ter transparência, né? Transparência. A família, ela precisa estar dentro de sala de terapia o tempo inteiro, porque quem vai fazer todo o processo, eu vou ensinar. Mas quem vai fazer o processo no dia a dia, quem põe a mão na massa, não sou eu na minha uma hora. É a família, é o cuidador. E aí, você Né? falando dessa forma, a gente está falando sobre tecnologia nessa temporada, e aí eu vejo a atuação do fono tem que transitar por essas três áreas, né? Eu vejo que o fono usa bastante a tecnologia leve e dura. Você falou dos seus cursos, seus conhecimentos, das suas práticas. A dura, né, também. Mas a leve, que é que a gente tanto fala aqui, é importantíssima nessa atuação direta que o fono tem ali. Você acha que é um desafio para os profissionais de fono conseguirem integrar essas três Com tecnologias? certeza. Com certeza. Eu acho que você precisa de mão, tempo de atendimento e Exatamente. supervisão. O que acontece às vezes é que, como a gente somos pouquíssimos, né? A gente somos, é ótimo. Como somos pouquíssimos fonoaudiólogos, eles já saem da faculdade com propostas incríveis de trabalho, ganhando muito bem. E eles não têm tempo de aprenderem a ser, de fato, fonoaudiólogos. Eles vão aprendendo sozinho e, às vezes, os modelos que eles têm não são bons. Então, existe uma dificuldade, assim. A gente realmente vê muita escassez de fono nessa área, né? Uhum. Eu tenho muitas mães que tá sempre pedindo, É. perguntando indicação, e a gente mesmo como profissional, a gente não tem esses profissionais para indicarem.
Por que você acha que ainda a gente Foi, tem acho essa que o mais escassez? desafiador Encontrar dentro fono, de né? casa é assim, eu consegui estabelecer uma físio, eu consegui estabelecer uma TO, mas a Uma fono fono. era uma atrás da outra, e troque, troque, É troque, muito louco troca. isso, né? Porque eu tava discutindo hoje com uma família isso, assim. Então, é uma família que precisou sair por uma questão de logística. Eu tô no Ipiranga, eles moram super longe, eles atravessam a cidade para chegar. E aí, eles foram para uma pessoa, né? Para uma fonoaudióloga. E a criança teve uma desorganização lá. Quando a mãe entrou na sala, a pessoa também estava desorganizada. Né? Então, assim, muitos vão começando na vida e não sabem lidar com as questões, às vezes, nível 3 nível 2 O nível um todo mundo quer. Porque eu recebo Verdade. muito no consultório as pessoas ligando para mim, para ligar, ó, tem um caso aqui, 6 7 anos, tá saindo, vocês abarcam aí? Tem o caso de 21, 22. Porque eles vão crescer e as pessoas não querem. Porque incomoda, porque é difícil, porque eu vou lidando com a realidade dura do dia a dia. E aí? Como é que vai ser? E a gente tem mudanças ao longo do ciclo de vida. Então, a criança Uhum. é de um jeito, o manejo é um, o adolescente já tem outros interesses, outras Exato. questões até fisiológicas, hormonais, e o adulto é outro, né? E ele vai buscando outras estratégias de se comunicar, vai Exato. buscando. E quem é que está preparado? Exato. Ninguém quer apanhar, né? O que a gente costuma brincar é que ninguém quer apanhar. Mas também ninguém quer bater. Ninguém tá te batendo porque, o cara é ruim ou porque ele é agressivo. Não, isso não existe. Não existe autista agressivo, não. Bater é um comportamento. E esse comportamento, ele precisa estar presente. Porque são crianças que são muito mais suscetíveis a abuso. Então, o meu primeiro comportamento a ser trabalhado nunca vai ser tirar essa coisa que a criança ou o adulto ou o adolescente tem de te bater. Porque é o jeito dele dizer para você, ó, sai fora. Não quero, não gosto, agora não. E a gente precisa dar E voz que para isso. dificuldade, eu tava até conversando com meu marido esses dias, de encaixar a pessoa nos moldes do típico. Se a pessoa não tivesse esses prejuízos, ela não teria um diagnóstico. E a gente estava Exato, falando isso a exato. respeito do meu filho, né? Porque a gente passou por uma situação e a profissional falava assim: não, mas as outras crianças fazem isso, ele não faz. Aí ficou assim. Hum, Aí eu falei pro meu marido: poxa, eu não discuti, falei pra ele, porque eu não achei pertinente, porque eu acho que ela não tava entendendo a situação. Se ele fosse igual às outras crianças, ele não seria autista. E exato. assim, eu não entendi qual era a queixa, porque a queixa é que ele ficava mais no mundinho dele, mas ele fazia o que precisava fazer. Ele interagia com as outras crianças, mas em alguns momentos ele preferia ficar sozinho. E tudo. Aí eu fiquei tentando entender quais eram as queixas. Eu falei assim: ela quer que ele Ele seja seja típico? igual às outras crianças. Primeiro, que uma criança não é igual a outra. Uh-uh. Segundo, que se o meu filho não tivesse esses prejuízos, né? Ele não teria um diagnóstico. Eu fiquei olhando, eu falei assim, poxa, então que dificuldade é essa que os profissionais têm de entender que existe ali um diagnóstico e é lógico que você não tem que potencializá-lo, mas você não vai trazer, você vai deixar funcional dentro daquilo que ele tem, você não vai tirar nada. Eu até dei para o meu marido um exemplo que a gente tem na física, eu falei assim, tá igual a história de brigar com a espasticidade, brinquei com ele, eu falei assim, vamos tirar a espasticidade. Eu até brinco que uma neurologista excelente que acompanhava meu filho, a doutora Simone Amorim, um dia ela pegou e falou assim, mas se eu tirar toda a espasticidade dele, ele vai perder função, porque ele não vai ter nada, ele vai ficar molenga, ele vai ficar jogado na cama. Eu não vou tirar a espasticidade dele. Eu vou só diminuir, vou dar uma modulada ali para que ele use essa espasticidade a favor e não contra, Sim. né? Isso numa aplicação de toxina botulínica, né, que é o Botox, que faz para diminuir porque eu vinha de um outro médico que deixava de fato meu filho mole. E aí ela falou assim: não, não é o objetivo. Então, é isso, é você usar o que ele tem a favor. Então, é o não tirar o bater, porque é aquela maneira que ele tem de se defender. Exato. Isso é respeito. É respeito. É respeitar. Ele vai ter um limite. E é o limite dele.
É o limite dele. Então, eu falo, não sei se alguém de vocês aqui é neurodivergente, mas eu sou, né? Eu tenho um diagnóstico de TDAH 3 cruzes, né? E meu marido, psicólogo, analista do comportamento, neuropsicólogo, hoje ele é cognitivo comportamental. Um belo dia ele estava em casa, recém-casado, ele falou pra mim, você salpica o café na pia? Eu falei, o quê? Eu falei, você salpica o café na pia? Você sai salpica? Eu falei, você idiota. Eu falei, Ana, deixa eu ver você pondo o café. Eu, lindamente, peguei minha colher, coloquei, peguei a colher, ele ficou olhando, ele falou, cara, você já pensou que se você pegar o pote, o negócio e colocar um do lado do outro, você faz isso? Eu falei, uau! Falei, é sobre isso. Coisas básicas. Eu sou capaz de fazer uma revisão sistemática em 1 hora. Eu escrevo um capítulo de livro em 1h30. Mas eu não sou capaz de perceber o ambiente nessa coisa de organização ambiental. De colocar o café. A Lígia, que é minha sócia, ela fica alucinada. Alucinada. Ela fala, Ana, por quê? Eu falo, não sei, não dá para ser perfeito. E as pessoas que estão ao meu redor, elas já estão mais acostumadas. Mas é isso, foi uma vida inteira sendo cobrada para ter comportamentos que os outros tinham. E eu vim de uma família de médicos. E eles falam, imagina, a Ana é preguiçosa. A Ana não faz porque não quer. Imagina. A Ana. E até que um belo dia, hoje, a minha mãe, até hoje, acho que minha mãe não entende exatamente como é que eu consegui. E aí eu tive um filho, que ele é o quê? TDAHzaço, neurodivergente. Aí a mesma coisa. A pessoa, não, mas o João não presta atenção. Eu falo assim, não vai, ele vai ter um limite. E a gente vai estabelecendo qual é o nosso limite, até onde a gente vai, onde a gente não vai. Então, acho que o que falta do profissional que trabalha com neurodivergência é respeito. Respeitar o limite. Porque às vezes você tá brincando com a criança vira de costas. Aí você vai lá, você pega nela e vira ela de volta. O que ela tá dizendo para você quando ela vira de costas? Evitamento social. Nesse momento eu não quero mais. E ela precisa ser respeitada. Com certeza. Até porque é o que você falou. A maior parte das pessoas não vai à academia todo dia. Tem dia que você acorda e você quer ler um livro, tem dia que você não quer, tem dia que você quer assistir um filme que você não quer. Porque a criança, ela tem que querer a terapia Todo todos os dia. dias. Ninguém tem que querer nada, né? Com E a certeza. importância de validar essa demonstração do não quero, do não, aqui é o meu limite, porque muitas vezes a gente extrapola isso, né? Ah, É. porque é criança, ah, porque tem que fazer, é o horário da terapia agora. E aí a gente acaba fazendo, indo na contramão, né? Porque se eu tô mostrando aqui e ninguém tá entendendo e ninguém tá, ou tá até tá entendendo, mas não tá respeitando, então isso aqui, essa estratégia de comunicação aqui não vou usar mais, né? Exato. E aí o que acontece? Esse cara vai ficando cada vez mais alheio ao mundo. Do tipo, eu tô te mostrando que eu não quero. Cada vez que eu te mostro que eu não quero, você me traz uma pergunta, eu não falo mais com você. É o famoso que a gente brinca no conselho, o famoso dá de louco. Você fala, o cara tá lá, ele tá ouvindo, mas ele tá, ó. Você não valida, né? Eu acho que esse é um desafio muito grande, né? Muito grande. Muito. A gente conseguir equilibrar até onde eu posso intervir e vamos lá, vamos continuar ou não, daqui para cá é o limite Exato. desse indivíduo, né? E que não tem uma boa E forma de fazer com que as expressar famílias isso. entendam também, porque muitas vezes elas, poxa, isso tem um desprendimento de disponibilidade de tempo, de dinheiro, de muitas coisas. Então a família se dispõe a estar lá para fazer a terapia, tudo. Então ela quer que seja feita, Sim. E às vezes é né? entendido até como birra, né? Exato. Como má educação. Ou mesmo você olhar para aquele profissional e falar assim, olha, ele já veio aqui falando que não quer porque não quer atender, porque tá com preguiça de trabalhar. Tem várias vertentes, né? Porque a família também tem isso. Chega, é tão enraizado que a família em algum momento também quer encaixar o filho naquele molde, Exato. né? Assim como o Exato. profissional às vezes tenta encaixar naquele molde, a família também. Ele precisa fazer a terapia porque ele precisa falar, ele precisa fazer a terapia porque ele tem que voltar a andar. Ele precisa ter uma vida normal, que é normal. Exatamente. E aí você chega lá na terapia, e não, ele é assim mesmo, é birrento, ele quer chamar atenção, né? E não respeitar, né? Eu lembro que a primeira vez logo depois que meu filho teve o diagnóstico, passaram 40 horas, né, de terapia para ele, né? E aí eu tava lá arrumando a documentação, era pandemia e tal. Eu
Falei, caramba, 40 horas é uma jornada de trabalho, eu não vou fazer isso como uma criança, né? E antes disso, com meu outro filho, tinha sempre essa discussão também com o pessoal, ai, mas por que que você não faz isso? Por que você não faz isso? Porque ele já faz muita coisa, Exato. gente, chega, né? Para eu colocar isso, eu vou ter que tirar outras coisas, porque ele é só uma criança, não é o trabalho da vida dele reabilitar, né? Antes dele se reabilitar, ele é uma criança, ele é uma pessoa, ele é o Miguel, então ele não vai fazer 50 terapias semanais, porque não, ele vai fazer essas aqui, as externas vão ser dessa forma e tudo. Para quando eu fazia externa, eu tirava todas as que estavam em casa, porque eu falei, ele não vai, além do cansaço que era para ele sair de casa, Sim. ir até aquele lugar, ele nauseava, né, no trajeto, então para ele fazer aquela ali, ele não ia. Mas isso foi depois de um tempo também, isso foi amadurecido. Então, também o papel desse profissional de Escolher as prioridades, né? Junto mostrar com a para a família. O que que família. nesse momento é mais necessário? É aqui. Não é que você vai abrir mão e não vai fazer tal terapia. Pode ser que naquele momento aquela não seja a mais necessária. E aí você consegue direcionar os esforços para isso. É um objetivo por vez. E eu saio do modelo médico, né? Eu saio do modelo médico para o modelo Não é para biopsicossocial. doença, né? Não é de doença, Exatamente. é sobre qualidade de vida. Exatamente. Olha, nosso tempo, infelizmente, está acabando. A gente podia conversar né? aqui a tarde inteira. Mas eu queria que você dissesse, assim, para o nosso público, tanto para os profissionais, como para as famílias e as pessoas que nos assistem, que mensagem você gostaria de deixar sobre o poder da comunicação para transformar vidas e promover a inclusão? Que não tem outro meio. Não tem outro meio. Se não for pela comunicação, pela troca com o outro, pelas experiências que os neurodivergentes eles vão encontrar no mundo, não tem outro meio. E o papel do típico é justamente acolher e ter paciência para que a gente consiga cada vez mais incluir todas as pessoas no mercado, porque não existe, fulano não se comunica, comunica sim. Todo mundo comunica. Todo mundo. E aí a nossa função enquanto fonoaudiólogo, o nosso papel é olhar para isso e mostrar isso para o mundo, para as famílias, para os outros profissionais, para que todos eles fiquem cada vez mais capacitados de entender isso. Perfeito. Ana, foi um prazer Muito enorme obrigada. receber. É uma pena que nosso tempo é tão limitado. Como as pessoas podem acompanhar melhor o seu trabalho, as suas abordagens nas redes sociais? Como elas te acham? No Instagram, a gente está como @speech.fono. E é só o Instagram mesmo. A gente só tá por lá. Perfeito. Então, vai chegando ao fim mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Então, deixem aqui os seus comentários de se vocês gostaram, do que vocês gostaram, do que vocês querem ver aqui no Gente Que Pode. Não deixe também de compartilhar, de nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify. E vamos sempre lembrar que esse podcast, ele dá voz à diversidade, porque nós acreditamos que todo mundo pode.